Olha, aproximadamente 50 mil pessoas morrem precocemente com doença renal por ano aqui no Brasil, antes de ter acesso, por exemplo, à diálise ou ao transplante. É o que estima a Sociedade Brasileira de Nefrologia. O número de pacientes com doenças renais vem crescendo nos últimos anos e, em 2023, mais de 140 mil pessoas realizaram diálise no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o transplante de rim representa 70% do total de transplantes de órgãos realizados no Brasil. Para falar sobre a importância da saúde renal, nós recebemos aqui nos estúdios o médico urologista e cirurgião robótico, Dr. André Iuti. Dr. André, muito obrigado por estar aqui. Um bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, esclarecer dúvidas e chamar a atenção, realmente pela necessidade de cuidar desse órgão tão importante. É isso, e vamos às perguntas feitas pelos telespectadores. O Luiz Gustavo Mota, no bairro São José, em Aracaju. Como obter uma boa saúde renal? É uma pergunta inicial e importante, realmente. A saúde renal, assim como todo o funcionamento do organismo, ele depende de um equilíbrio entre uma alimentação saudável, o controle do peso, a realização de atividades físicas regulares, e principalmente a ingestão adequada de líquidos, de água, principalmente. Então, esses seriam os cuidados iniciais para ter uma boa saúde renal. Além disso, estar com um acompanhamento médico e a realização de exames de forma periódica. Então, a gente sabe que o controle de certas doenças como pressão alta e diabetes são importantes na manutenção de uma boa saúde renal. Tem mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Nalva Santana, Marcos Freire 2, Socorro. Quais são os sintomas que podem indicar problemas nos rins? Os sintomas vão depender principalmente do tipo de problema que afeta o rim. Um problema muito comum é a questão dos cálculos renais. Então, os pacientes que têm cálculos renais, uma das formas de apresentação dessa doença é a dor, a famosa cólica renal que acomete a região dos flancos. Outras doenças, como o mau funcionamento do rim, isso vai gerar sintomas genéricos, como náusea, falta de apetite, a pele ressecada. Então, esses sintomas inespecíficos que podem acontecer em qualquer problema, em vários problemas de saúde, também estão presentes quando o rim não funciona de forma adequada. Aproveitando aqui que é sobre essa pergunta que chegou aqui do Alberto através do WhatsApp, ele é da Coroa do Meio. A cor da urina também pode ser um sinal de que o rim está funcionando bem ou não? Exatamente, é uma das formas da gente observar se o rim está funcionando de forma adequada e também se a gente está ingerindo água de forma adequada. Então, o ideal é que a urina esteja sempre clara. Se ele estiver escura, o primeiro sinal é de que há falta de uma hidratação adequada. Agora, a presença de sangue, ele pode revelar doenças da bexiga ou do rim. E quando a gente faz o xixi e observa no vaso a presença de espuma, também pode significar alguma alteração no funcionamento adequado do rim. Então é importante estar vigilante, sim, em relação à urina que a gente faz no vaso. Perguntas aqui do telão. Mônica Almeida, bairro Sicré Campos, Aracaju. Beber água em excesso pode prejudicar os rins? Na maioria das vezes não, mas alguns pacientes que têm problemas renais ou algumas restrições em relação à hidratação, eles têm que ter controlado especificamente, diariamente, a quantidade de água que ingere. Mas, no geral, uma hidratação abundante sempre é mais favorável do que a falta dessa hidratação. Tem aquela história de 1,5 litro, 2 litros, 3 litros de água, ou depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa, depende de qual é a atividade que essa pessoa realiza durante o dia. A gente que trabalha numa área fechada não vai ser o mesmo de uma pessoa que trabalha exposto, num ambiente de calor. A gente vive numa região quente, então cada pessoa sim vai necessitar de uma quantidade variável de água. Uma forma de observar é justamente a característica da urina.
Quando a gente vai urinar e ele está com aspecto claro, significa que a hidratação está de forma adequada. Está sendo correta. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Antônio Alves, Barra dos Coqueiros, o que é hemodiálise? Hemodiálise é um tratamento que é feito naqueles pacientes em que o rim ele não consegue suprir a função de filtrar as impurezas do sangue. Então, esses pacientes que estão com a função renal inadequada, pode ser de forma temporária ou de forma permanente, precisam passar por esse tratamento para poder filtrar e tirar as impurezas do sangue. Mais perguntas aqui do telão do BG, Rodrigo Silva, Conjunto Augusto Franco. Pratico atividade física e consumo suplementos como creatina. Isso pode prejudicar os rins? Isso é muito comum na turma da academia, né? Exato. Isso é um tema bastante atual. A necessidade da realização da atividade física é importante. É importante também um acompanhamento médico e nutricional quando se vai fazer essa suplementação. A suplementação feita de forma adequada e com acompanhamento adequado não vai ser prejudicial. Quando você faz baseado em meu colega faz desse jeito, é melhor desse jeito, sem um acompanhamento adequado, e isso pode trazer riscos, sim, à saúde não só dos rins, mas de todo o organismo. E dá um prejuízo não só ao seu desempenho, né, ao resultado que esse paciente busca, essa pessoa busca, em relação ao condicionamento físico. Vamos lá, aqui o telão, o povo participando no Balanço Geral Manhã da TV Atalé. Ana Beatriz Castro, de Itabaiana. Quais fatores podem levar à insuficiência renal? A insuficiência renal, ele é uma consequência, geralmente, de outras doenças. No Brasil, 90% dos pacientes que vão chegar à insuficiência renal, isso ocorre em decorrência do mau controle da pressão arterial, ou seja, a hipertensão arterial, e da mau controle da diabetes. Então, é fundamental para aqueles pacientes que têm tanto pressão alta quanto diabetes, eles tenham um acompanhamento rigoroso desse problema e também da questão da função do rim. Então, o controle dessas doenças pode diminuir o risco de levar à insuficiência renal. Vamos lá? Perguntas do povo. Leonardo Carvalho de Buquim, a hemodiálise faz o rim voltar a funcionar? A hemodiálise, ele não faz o rim voltar a funcionar, ele substitui a função do rim. Com o tratamento, se for uma causa temporária, esse rim pode voltar a funcionar. E em outros pacientes que é uma disfunção já definitiva, a substituição desse rim através do transplante é que pode tratar, né, esse paciente e deixar que ele faça a hemodiálise. Vamos lá, mais uma pergunta aqui no telão. O tema realmente desperta muita participação do povo. Vanessa Figueiredo de Lagarto, consumo em excesso de proteína pode sobrecarregar o rim? Exatamente. A pergunta referente aos suplementos, né? Então, o excesso de proteína na alimentação, seja através do consumo direto ou pela suplementação, pode trazer riscos caso ele não seja acompanhado por um profissional, ou da nutrição, ou por um médico especialista nessa suplementação. Então, aqueles que desejam fazer essa suplementação ou aumentar o consumo de proteína, o interessante é que faça uma avaliação prévia para ver o quanto de consumo ele pode estar fazendo uso nesse período que ele vai estar se exercitando ou no treinamento que ele se propõe a fazer. Uma última pergunta aqui no WhatsApp, Maria Tereza, bairro América. O uso excessivo de remédios pode prejudicar o rim? Alguns medicamentos podem afetar o funcionamento do rim. Então é importante que, ao utilizar alguns medicamentos, se faça, claro, com o acompanhamento médico adequado. A gente tem o hábito de ter uma farmáciazinha em casa, usar medicamentos que outras pessoas usam, né, porque funcionou em outra pessoa. Então é interessante que também tenha um acompanhamento médico especializado para poder evitar esses riscos. Os principais medicamentos que podem levar a isso são os anti-inflamatórios, né? Então, aquele que a gente usa de forma mais regular e pode sim ter esses riscos.
Perfeito, e beba água, né? Beba água, se hidrate. Doutor André, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Balanço Geral, pelos esclarecimentos. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, poder tirar dúvidas e esclarecer a população sobre a saúde das funções do rim.